Olá, pessoal, estamos iniciando a nossa aula. Então, nesta semana, em função de um evento que eu preciso participar, nós vamos deixar aqui a nossa aula gravada. Desejo que vocês tenham um ótimo conhecimento, uma ótima aprendizagem. Nós estamos deixando aqui nos mesmos moldes, como se a gente estivesse ministrando. Claro, não vai poder haver a participação e a interação de vocês, tá? A nossa aula de hoje, nós vamos tratar da aposentadoria por invalidez, tá? A aposentadoria por invalidez, ela é uma sequência do estudo que nós fizemos na semana passada, porque num primeiro momento a pessoa ela vai receber o auxílio doença, e a aposentadoria por invalidez é quando aquela incapacidade que ela, num primeiro momento, foi diagnosticada como temporária, ela é identificada como definitiva. Em algumas situações, é possível que a incapacidade ela seja de pronto, né, verificada como definitiva. Então, isso nós vamos agora aqui acompanhar, vamos verificar as diferentes situações, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vamos mostrar as diferentes situações que nós e documentos que nós nos utilizamos, tá? Lembrem que o Regulamento Geral da Previdência Social, o site do INSS, é sempre importante a gente olhar a Lei 8.213, são esses documentos legais que devem estar sempre em mente e sempre num olhar visível para que a gente possa analisar e estudar as questões ligadas à aposentadoria por invalidez, né? Invalidez, o próprio termo, ele aponta um significado etimológico que é a pessoa estar incapacitada e insuscetível de recuperação. Então, a pessoa, ela não pode se recuperar, né, ou não tem condições de se recuperar num primeiro momento, tá? Depois a gente vai ver que não é porque alguém foi aposentado por invalidez que não vai passar por situações de revisão. A própria lei, ela determina que, uma vez a pessoa aposentada por invalidez, a cada determinado período, ela deve passar por avaliação para ver se não houve nenhuma mudança, né, no seu estado de saúde, tá? Então, eu de pronto vou compartilhar aqui a tela. Né? Então, nós estamos vendo aqui, né, as regras da aposentadoria por invalidez. Num primeiro momento, gente, elas são muito semelhantes, né, os critérios gerais e essenciais a todos os benefícios, né? Então, o que que a gente vai ver? Sempre a contingência, a qualidade segurado e a questão da carência. Então, esses requisitos a gente sempre vai estar analisando em qualquer benefício que a gente for estudar, tá? Então, contingência, como eu falei anteriormente, né? Essa incapacidade, tá? Ela for contínua, tá? Ela for permanente, tá? Ou enquanto ela permanecer, tá? A pessoa, ela continua preenchendo os requisitos para a aposentadoria por invalidez, né? Então, não é possível a reabilitação, não sendo possível a reabilitação para atividades ou para o exercício de alguma atividade que garanta a subsistência da pessoa, ela será aposentada, né, por invalidez. Isso nós temos lá no artigo, né, 42, tá? Então, lei 8.213, tá? Vamos diretamente para ela, tá? Então, texto compilado, artigo 42. Aqui no artigo 42, tá? Então, aqui é o artigo 42, que vai tratar, né, da aposentadoria por invalidez. Uma vez cumprida, tá?
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, tá? Claro, se for em função de acidente de trabalho, não vai ter essa carência, tá? Mas, como regra geral, vai depender, né, da carência, a mesma carência para o auxílio doença, né, um ano, 12 contribuições, tá? Então, por isso que a gente está falando, tá, aqui de carência, que é um dos requisitos, a questão da qualidade segurado, vocês vão perceber que é um outro requisito sempre, mas aqui, ó, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer essa condição. Não é porque você for aposentado por invalidez um determinado período, por exemplo, se a doença houve a remissão, né, você melhorou, você está bem, ou, né, você vai ter a alta, né, porque vai haver a revisão das aposentadorias por invalidez a cada período, que a gente já vai ver na sequência este período, tá? A qualidade segurado ou estar em período de graça, estar contribuindo, né? A carência são as 12 contribuições, e quando perde a qualidade, as 6 contribuições, muito semelhante àquilo que nós estudamos, né, no auxílio doença, tá? Então, aqui, tanto no artigo 42 da Lei 8.213, como no artigo 213 da Instrução Normativa 77, tá, do INSS, tá, de 2015, a verificação da condição de incapacidade, ela vai ser feita mediante o quê? Perícia médica, tá, gente? Então, a cargo da Previdência Social. Isso, quem vai fazer sempre a perícia é o médico, né, perito do INSS ou nomeado, indicado, quando não houver perito concursado, tá? A doença ou lesão anterior à filiação, lembrem como não dava o direito ao auxílio-doença, também não dá o direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento, tá? Em algumas situações, você tem que provar que houve o agravamento da lesão posterior, daí a pessoa, ela vai ter o direito da aposentadoria, né, por invalidez, tá? Se o segurado ele trabalha em mais de uma atividade, tá? Então, a data da implantação do benefício, a DIB, né? Ela vai ser fixada levando em consideração a data do último afastamento. Então, eu não posso estar aposentado por invalidez numa determinada atividade e na outra estar exercendo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo. Eu estar invalidado para o exercício por exemplo, de ministrar aulas, né, e estar atuando como advogado, tá? A aposentadoria por invalidez decorrente de transformação do auxílio-doença no caso, a aposentadoria por invalidez, a DIB, a data da implantação do benefício, ela será fixada no dia imediato. Vou dar um exemplo. Hoje, dia tá, aqui 18, tá? Se acontecer a cessação do benefício de auxílio-doença hoje, tá? Amanhã entra a aposentadoria por invalidez. Normalmente, as aposentadorias por invalidez, elas são resultado, né, de avaliações de perícias após 1 ano, 2 anos, né, vários períodos de auxílio-doença, tá? Então, por isso que nós estamos estudando na sequência a aposentadoria por invalidez, na sequência do auxílio-doença, tá? Concluído a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, tá? Vai ser devida à aposentadoria por invalidez, a contar do 16º dia, tá? Lembre que os primeiros 15 dias do afastamento sempre ficam a cargo, né, do empregador, tá? O segurado doméstico, o trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo,
a contar, né, da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento. Então, DII é data de início da incapacidade, DER, que é uma sigla bastante usada, é data de entrada do requerimento, tá? Quando for mais, né, de 30 dias, tá? Sempre durante os primeiros 15 dias da incapacidade ou da invalidez será sempre a cargo da empresa, quando empregado, tá? Quando o segurado ele é empregado, tá? O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento. Eu acho isso muito importante, né? Para que isso não tenham aqueles problemas que a gente sempre observa, né? De que a pessoa se aposentou lá por invalidez num determinado momento e depois recuperou a saúde e continua, né, recebendo. Acho que isso gera um custo muito elevado para a sociedade. Então, mesmo que foi concedido de forma judicial ou administrativa, a pessoa deve se apresentar para a reavaliação, tá? Exceto se a pessoa ela tem o HIV, o AIDS, né? No caso, daí ela é dispensada da avaliação. Então, ela não é convocada, né, para a apresentação ou revisão, né, da sua aposentadoria por invalidez, tá? E olha aqui o quanto é importante a gente ir lá para o artigo 101, tá, gente? Então, lembrem que na aula anterior nós estudamos o artigo 101 em função do auxílio-doença, tá? As mesmas regras aqui do artigo 101, tá? Valem para, tá? Valem para a aposentadoria por invalidez, tá? Então, observem aqui, né? Então, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensionista inválido estão obrigados, observem, ó, obrigados, porque se não submeter a exame, reavaliação, o benefício ele é suspenso, tá? E depois, para você recuperar, normalmente só pela via judicial, se você não comparece, tá? As revisões convocadas, né, pelo INSS, tá? Qual que é a questão importante que a gente tem aqui, pessoal? Se a pessoa tem mais de 55 anos ou se tem mais de 60 anos, tá? E aqui é muito importante, porque se a pessoa tem mais de 60 anos, ela não tem mais revisão na sua aposentadoria por invalidez. E se ela tem mais de 55 anos e a data da aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, aconteceu há mais de 15 anos, tá? Esta pessoa também, ela não precisa mais passar por revisão médica, tá? Então, são esses dois pontos, assim, bem importantes que a gente precisa ter em mente, principalmente para orientar, né, os nossos clientes. Não se aplicam aquelas situações, né, que não precisa passar por revisão, quando a pessoa, na aposentadoria por invalidez, ela tem o direito, dependendo da sua situação de saúde, de requerer o acréscimo de mais 25% do valor do benefício. Nós já vamos verificar esta situação e em que condições que a pessoa tem direito a receber mais de 25%. Então, a pessoa pode ter 70 anos, pode ter 80 anos, se ela requerer o acréscimo de 25%, tá? Se ela requerer o acréscimo, ela precisa passar por perícia médica para comprovar a necessidade ou se ela está enquadrada naquelas condições, tá? Por exemplo, se a pessoa requerer né, se ela recuperou a capacidade para o trabalho e ela quer voltar a trabalhar por solicitação do próprio aposentado, daí, claro, é vontade própria, é respeitado e a lei também permite a volta, né?
e naquelas situações de curatela também, né, por algumas situações de ordem judicial, né, então a pessoa deve submeter à perícia médica, tá? Na questão, aqui também, ah, o segurado, tá? Ele precisa anuir para que se tenha acesso a todos os prontuários médicos do periciado no sistema, tá? Único de saúde. Isso é importante justamente para avaliar as condições, né, de saúde. A gente está falando de aposentadoria por invalidez justamente para quê? Verificar se está havendo acompanhamento médico, se a pessoa, ela de fato buscou o sistema de saúde, está sendo acompanhado, houve atendimento, né, no sistema único de saúde, tá? Então, naquelas situações que o segurado ele tem dificuldades de locomoção, tá? É garantido, tá? É garantido o atendimento à perícia domiciliar, tá? Então, a perícia vai ser realizada. Se a pessoa estiver acamada, não tem condições de sair, a perícia vai ser realizada na casa do segurado. O benefício da aposentadoria por invalidez corresponde a 100% ao salário-benefício, tá, gente? Então, aqui é bem importante. E quando o acidentado quando o acidentado do trabalho estiver em gozo do auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao valor do auxílio-doença, tá, gente? Com as mesmas correções e reajustes anuais, tá? Como nós falamos anteriormente, o único benefício, tá, que tem essa garantia do acréscimo a 25%, até essa discussão para os demais benefícios está no STF, tá? Então, essa discussão, ela está aguardando o julgamento do STF, inclusive a gente tem vários processos suspensos aguardando essa situação, tá? Então, por exemplo, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessita assistência permanente de outra pessoa vai ser acrescido de 25%, tá, gente? Mesmo que, né, como a gente está vendo aqui no parágrafo único, atinja o teto, né, ultrapasse o teto, tá? Ainda assim será devido ao acréscimo de 25%, tá? E ele será recalculado toda vez que o benefício a cada início de ano que tiver reajuste do benefício, né? E ele cessa, tá, com a morte, né, do aposentado, e isso não gera o direito para que, né, algum dependente vá receber como pensão por morte, né? Então, na pensão por morte, não tem o acréscimo de 25% em relação a, a, ao segurado que gerou o direito, né, da pensão por morte. Aqui, gente, a gente tem alguns procedimentos que o próprio INSS utiliza para avaliar se houve ou não a recuperação, né? Então, há pouco nós falamos, tá, mas a cada quanto tempo o segurado ele é obrigado a participar de perícias médicas para comprovar se continua inválido ou não, tá? Gente, tá? A cada 5 anos, tá? Quando a recuperação ocorrer até 5 anos, contado da data do início da aposentadoria, tá? O auxílio-doença, tá? Ou aposentadoria por invalidez que antecedeu, ele será cessado, tá? De imediato, tá? Então, por exemplo, o que acontece? Aqui, gente, nós vimos que a pessoa, a cada período, ela é obrigada a passar eu falei a cada 5 anos anteriormente, não, gente, é a cada 2 anos, tá? Que os segurados, eles são obrigados a participar de perícias de reavaliação, estando em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Aqui, gente, se recuperar da capacidade, identificada que a pessoa tem condições, se ela recebe até 5 anos, o benefício de aposentadoria por invalidez ou o do auxílio-doença,
ele vai ser cessado imediatamente, tá? Então, de imediato para o segurado empregado que estiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou na forma da legislação trabalhista, tá? Agora, se a pessoa se aposentou por invalidez, normalmente aquele contrato de trabalho é um tanto estranho, né? Se a pessoa se aposentou automaticamente e por a aposentadoria por invalidez, né? Como é que ela vai conseguir retornar ao contrato de trabalho? Isso é um tanto complicado, tá? Após, né, 5 anos, tantos meses quanto forem os anos de duração. Por exemplo, tá? Se a aposentadoria, ela foi de 6 anos, tá, gente? Observe, é um mês, tá? Ó, após tantos meses quanto forem os anos. Então, se for 6 anos, que a pessoa ficou, ela vai ter 6 meses, tá? Se foram 7 anos, ela vai ter 7 meses, né, a mais de receber a aposentadoria por invalidez. Deixa eu mostrar naquela nossa planilha, que fica mais fácil aqui para vocês entender o que eu estou explicando aqui para vocês, né? Porque isto pode estar um pouco confuso se a gente não mostrar aqui para vocês, tá? Vou dar um exemplo, tá? Tá? Então, aqui, ó, até a cessação do benefício de aposentadoria por validez, né? Como acontece, tá? Como acontece? Até 5 anos, se a pessoa recebeu auxílio doença, né? Então, aqui, ó, quem recebeu até 5 anos, tá? Quem recebeu até 5 anos, a cessação é imediata, tá? Quem recebeu. Quem recebeu, tá? Vou dar aqui um exemplo. Quem recebeu 6 anos, tá? 6 anos vai receber, tá? Vai receber 6 meses, tá? Quem, quem estava há 10 anos aposentado vai receber 10 meses e assim por diante, tá, gente? Essa é a forma como para que algumas pessoas vai ser cessado imediatamente, por exemplo, para quem recebeu até 5 anos, tá? E para quem recebeu mais 5 anos e 5 meses, aí 5 anos e 6 meses, vai receber o quê? 5 meses e 15 dias. Essa é a forma, esse é o cálculo que o INSS faz para cessar a aposentadoria por invalidez, tá? Então, ó, após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio ou da aposentadoria por invalidez. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após, né, 5 anos, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente se exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta, né, à atividade no valor integral durante 6 meses, tá? Então, se a pessoa ela foi
considerada apta para outra atividade, ela vai receber por mais 6 meses o valor integral, tá? Quando for verificada a recuperação da capacidade, com duração de 50% no período seguinte dos 6 meses, então, a pessoa vai receber aqui, gente, olha, olhando para esta situação aqui, por mais 18 meses. Nos primeiros 6 meses, ela vai receber integral, tá? Então, vamos colocar aqui o exemplo, tá? Para que vocês possam visualizar, tá? Então, quando a capacidade for recuperada para outra atividade, né? Ou aquilo que o próprio INSS, ele diz, tá? Está descrito aqui na lei, tá? De atividade, tá? Diversa, tá? Daquela que ele exercia anteriormente, tá? A pessoa vai receber por mais 18 meses, tá? Nos 6 primeiros meses, 6 meses, vai receber integral, tá? Integral, tá? Então, olhem aqui, tá, gente? Tá? Então, integral. Nos próximos 6 meses, integral, tá? Aqui faltou escrever 6 meses, integral. Depois, mais do 7º ao 12º mês, apenas 50%, tá? E do 13º mês ao 18º, tá? Apenas 25%, que é a redução de 75%, como nós vimos, tá, gente? Então, é essa forma que o INSS faz, o INSS, então, que o legislador encontrou de forma escalonada para a pessoa vai tendo redução até ela se colocar numa outra atividade, tá? Então, por isso que algumas pessoas elas normalmente elas vão te procurar quando chegou aqui nos 50%. Os primeiros 6 meses elas vão continuar, e daí depois bate o desespero quando reduz aqui para 50%, e principalmente aqui quando reduziu para 25%. O aposentado por invalidez que retornar de forma voluntária à atividade, ele terá, no caso, a sua aposentadoria cancelada de forma automática a partir da data do retorno. Então, se eu retornei hoje, então hoje é cessada a aposentadoria, tá? E aqui é bem importante a gente olhar o artigo 216, tá? O artigo 216 da Instrução Normativa 77. Então, vamos aqui, Instrução Normativa 77, tá? Só para a gente olhar para o artigo, tá? O artigo, vamos lá, 217. Mas se eu ler o artigo certo, 216. Tá? Então, olhem aqui, gente, tá? É bem importante, aqui estão as situações na qual que a parte, ela vai receber o auxílio de 25%, tá? É o direito que ele tem, tá? Ele vai receber, a partir, né, de comprovada a situação em perícia, tá? Isso é por perícia, então você precisa requerer uma perícia para avaliação da necessidade de um acompanhamento, integral, tá, gente? Deixa eu ver aqui, eu caí fora.
Deixa eu ver. Aqui, o artigo. Tá? Então, em que situações, né? Geradoras do direito ao aposentado por invalidez ou acréscimo. Cegueira total, tá? Quando houver cegueira total, a pessoa tem o direito dos 25%. A perda de 9 dedos das mãos, né? Claro, se perder os 10, que está colocando o superior a essa, né? Os 9 só pode ser os 10 dedos, né? Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores, a pessoa tem o direito ao acréscimo de 25%, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, tá? Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível, tá? É que gera o direito. Perda de um membro superior e outro membro inferior quando a prótese for impossível, tá? A alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, né? Algum problema mental, daí então a pessoa tem o direito a 25%. Doença que exija permanência contínua no leito também, tá? E incapacidade permanente para as atividades da vida diária, ou seja, quando a pessoa ela não pode, né, se alimentar por conta própria, ela não consegue ir ao banheiro por conta própria, né? Então que ela necessita de forma permanente do auxílio de outra pessoa, tá? Então, ela vai ter o direito a 25%, tá, gente? Essas situações, se acontecer aqui, né, todos esses pontos que nós estamos mostrando aqui para vocês, e a pessoa tem outro tipo de aposentadoria, ela não tem o direito a 25%. E essa é a discussão da igualdade que se fala e que está em discussão no STF, porque que se faz um tratamento diferenciado para algumas pessoas e somente para as pessoas que foram aposentadas por invalidez. Essa foi algo colocado pelo legislador e hoje, né, o judiciário está analisando se é constitucional dar tratamento diferenciado apenas para quem se aposentou por invalidez. Por outro lado, gente, na própria lei consta que qualquer aumento ou concessão de benefício depende de prévia previsão legal e principalmente orçamentária, que não tem orçamento para todos os benefícios, tá? Gente, aqui estão as referências, tá? Então, Lei 8.212, que nós estudamos, a Instrução Normativa 77, o Regulamento Geral, né, da Previdência Social, que é o Decreto 3.048, e no próprio site do INSS, tá, gente? Então, é sempre importante a gente acessar o próprio site do INSS. Essa que aqui a gente vai encontrar as informações, tá bem? Então, vai ter uma atividade ali para vocês, tá, gente, na aula. Lembrem que a cada exercício que a gente tem, a cada benefício estudado, tem uma atividade avaliativa que vai compor a avaliação 2. Então, a favor entrarem na aula e responderem e fazerem este exercício, essa atividade. É importante que você assista a aula para responder e fazer os exercícios, tá? Se tiver dúvidas, na próxima aula, eu vou voltar e abrir um primeiro momento para dúvidas em relação à aula de hoje, que ela apenas ficou aqui gravada, tá, gente? Então, obrigado e boa semana para vocês.